a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 15 de abril de 2021, quinta-feira, segunda semana da Páscoa. O Evangelho é o de São João, no capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vemos Jesus encerrando este capítulo 3, confirmando que aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra, mas aquele que vem do céu está acima de todas as coisas. Está falando dele, que ele está acima de tudo, de todas as coisas, e que ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu no céu, porque ele está no céu junto do Pai desde toda a eternidade. Viu, conhece e sabe o projeto do Pai e sabe o tanto que ele ama a humanidade. E ele continua, dá testemunho daquilo que ouviu, e ele continua, mas ninguém aceita o seu testemunho. Jesus está reclamando, exortando que ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita aquilo que ele fala sobre as coisas do alto, sobre as coisas da terra, sobre o projeto de Deus, sobre o amor de Deus. Mas ele vai dizer, porém, quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro, porque conhecendo o testemunho de Jesus, daquilo que Deus viu e ouviu, conhece a Deus como Ele é, e que de fato Ele é verdadeiro, e é tudo aquilo que se ouviu falar de Deus. Jesus diz ainda que de fato, aquele que Deus enviou e fala suas palavras, fala-lhe porque Deus deu o Espírito a ele sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Jesus está dizendo então que o Pai entregou todo mundo, todo o projeto de salvação nas mãos de Jesus. E aquele que acredita naquilo que Jesus está falando, que acredita no Filho, portanto, possui a vida eterna, e aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ela. Aqui nós relembramos toda a conversa de Jesus com Nicodemos, mas, sobretudo, no versículo 16, que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Partindo para a meditação, queremos perguntar novamente o que esse Evangelho tem a ver conosco. Será que nós nos comportamos como filhos deste mundo, como filhos da terra, ou como filhos do alto? Estamos aceitando então esse testemunho de Jesus, as palavras de Jesus, aquilo que Jesus tem dito e inspirado a nós? Será que nós nos comportamos como Jesus, já que somos cristãos? Devemos e deveríamos receber o Espírito Santo de tal maneira a ponto de chamar Deus de Pai, portanto ser um outro Cristo. O nosso comportamento será que demonstra que somos cristãos verdadeiramente? Seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo? Que somos outro Cristo a ponto de ter recebido o Espírito Santo de Deus
sem medida e que fala das coisas do alto, que fala das coisas do céu, porque o próprio Espírito Santo de Deus dá testemunho em nós, revela em nós, para nós, ou estamos rejeitando o Pai, rejeitando o Filho e assim, não acreditando no Filho, não acreditando no amor do Pai, estamos rejeitando a vida eterna e permanecendo no erro, no pecado e na condenação eterna. Irmãos, oremos nessa terceira etapa da Lectio Divina, pedindo a Deus a graça então do Espírito Santo sem medida, para que possamos também, assim como Jesus, ser do alto, falar das coisas do alto, falar das coisas do céu, falar aos nossos amigos, falar aos nossos familiares, falar a todas as pessoas aos quais entrarmos em contatos, as coisas do céu, as coisas do alto, as coisas espirituais, porque nós pertencemos ao céu. Do céu nós viemos e para o céu nós devemos voltar, acreditando na graça da ação de Deus, do seu amor salvífico em Cristo Jesus. Para isso precisamos pedir a Deus um Espírito Santo sem medida. Todos os dias possamos viver essa efusão, esta graça da efusão e do batismo no Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.